Que a graça e a paz e a comunhão de Deus e a do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês. Boa tarde a você, querido ouvinte. Boa tarde a você que tem acompanhado os nossos vídeos, compartilhado, dado like. Que o Senhor abençoe a tua família grandemente em nome de Jesus. Também aos novos inscritos, sejam bem-vindos em nome do Senhor neste canal. Queridos, também indico o canal Vivendo Depois da Morte com o nosso irmão Luiz Aquino. Vai lá, tem pão quentinho do céu. As bênçãos de Deus têm vindo sobre a minha vida através dos vídeos, porque ele ensina a palavra de Deus dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e é um homem cheio do Espírito Santo no século 21. Em 2026, graças damos ao Senhor, porque o Senhor tem olhado e tem buscado as pessoas fiéis da terra, ou alguém que possa usar. Aquele que abriu seu coração, o Senhor pode usar. Abra o teu coração, querido. Deixe que o Espírito Santo de Deus também te use. Também o canal da tia Marli, vai lá. Tem historinhas maravilhosas, historinha de Deus. É um canal simples, mas que é inspirado também pelo Espírito Santo para as criancinhas. As criancinhas também precisam ouvir a palavra de Deus. E vamos à mensagem dos céus. A mensagem de Deus hoje saiu lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu ver se é o 4. 4:6. Desculpa, 4, livro de Oséias 4:6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, em outras palavras, o Espírito Santo me disse assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então eu quero repetir esta palavra. O Espírito Santo narrou ao meu coração. Foi desta forma, que cada Bíblia tem sua interpretação, mas exatamente o que o Senhor me falou foi assim. Porque falta de conhecimento, querido, já falei aqui e volto a repetir. Temos que conhecer o Espírito Santo, temos que conhecer o Senhor Jesus. Como Deus falou, o Espírito Santo falou para o irmão Aquino. Quando veio a pandemia, tinha um cenário, como ele falou, tinha um cenário perfeito para um apocalipse. Verdade, eu preguei muito apocalipse nesse tempo aí. E quando ele foi fazer os estudos, dessa mensagem, o Espírito de Deus disse assim: como você quer pregar apocalipse se você não me conhece e não conhece o Senhor Jesus? Então, isso acordou ele, porque ele já tinha feito escatologia, tinha feito teologia, nada disso, que nem o Senhor, o Espírito de Deus me falou hoje, Charamandei, Candarabasta,
A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Quem dá vida à letra, à palavra de Deus, é o Espírito Santo, queridos. Vamos pensar nisso, vamos meditar nisso, vamos procurar, buscar conhecer o Senhor. Nem comigo aconteceu. Foi 7 anos servindo a Deus numa igreja e nesses 7 anos eu não havia tido um encontro real com o Senhor. Quando eu estava afastado, o Espírito de Deus me visitou. O Senhor Jesus é o Espírito Santo, a mesma pessoa. Me visitaram na manhã que eu clamei. Eu disse: Senhor, eu não aguento mais. A minha cruz está muito pesada. Quando eu clamei, o Senhor veio, me mostrou a visão, eu pregando a palavra do Senhor. E eu comecei assim a falar em mistério, foi uma coisa linda. A partir desse momento vieram mais experiências com o Senhor. E foi muitos anos de caminhada, de experiências, de coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida. Se fosse contar, seria difícil expressar. Mas, querido, nosso tempo é curto. Mas eu quero te dizer, muitas pessoas, elas queriam conhecer o Senhor, muitas pessoas. Mas a palavra do Senhor diz assim, que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Quando eu clamei, querido, não teve. Eu disse com toda a minha alma: Senhor, eu não aguento mais, minha cruz está tão pesada. Quando eu clamei, Ele me visitou, amados. Se a tua cruz está pesada, se o teu fardo está pesado, clame. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que invocar a presença do nosso Deus, porque só Ele que pode nos mostrar a sua presença. Como eu estava falando para o meu amigo, eu estava falando que o Senhor Jesus, Ele é um tesouro escondido. Você tem que procurar. E bem-aventurado aquele que procura e acha. Vamos procurar esse tesouro. Vamos procurar ouvir a voz dele. Quando ele nos repreender, vamos baixar a cabeça e vamos obedecer. Muitas pessoas estão sofrendo porque querem fazer da sua vontade, querem fazer o que querem. Eu também queria fazer da minha vontade. Eu fui muito assim, amados. Não estou falando de... Estou te tirando pedra, tirando pedra em ninguém. Estou falando de mim mesma. Eu queria fazer as coisas conforme a minha vontade. Mas o Senhor, o Espírito de Deus, fez eu enxergar que não era da maneira que eu quero, é da maneira que Ele quer. E agora eu me rendi, eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Muitas pessoas podem dizer: você tem que fazer isso, aquilo. Mas eu te digo, faça a vontade do Senhor e você terá felicidade na terra. Olha aqui a mensagem que o Espírito Santo me trouxe: filho, obedecei a vossos pais. Na outra parte fala assim: se queres ter vida longa, fala para o jovem, se queres ter vida longa e feliz na face da terra, honra o teu pai e a tua mãe. E o que eu te falo? Não é só do pai terreno, não é só as coisas da terra, materiais, querido. Estou falando do Pai Celestial. O Senhor Jesus, Ele foi obediente. Nós temos que seguir o exemplo dele. Ele mostrou obediência. Ele mostrou amor ao Pai, temor ao Pai, em todo momento, até o final da sua vida, querido. Então, eu digo a você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor é um Deus misericordioso. Ele tem olhado para você, Ele tem te observado.
Ele observa, ele vê todas as coisas. Como eu contei aqui, a curiosidade do puma, que queria saber por que Jesus e os anjos ficavam observando ele. Eu quero falar para você também, o Senhor está te observando. Ele está buscando, Ele está esperando, Ele está ansiando que você se chegue a Ele, porque a palavra do Senhor diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Nós temos que se chegar, queridos. Não é querer que Deus venha nos salvar. O Senhor Jesus, Ele fez a parte dele. Faça a tua de querer conhecer, faça a tua de querer obedecer, faça a tua de querer caminhar na presença do Senhor. Caminhe na presença do Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo. Conheça. Olha, como o irmão Aquino falou, o Espírito de Deus, ele foi colocado para fora de dentro das igrejas. E o que uma igreja precisa é do Espírito Santo. Na verdade é isso aí. Porque, como a palavra, o Espírito Santo está me falando aqui, porque os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Eles veneram mais as pessoas, pastores, pregadores que têm dons excelentes do que o próprio Criador. Isso é pecado, querido, isso é idolatria. Vamos nos humilhar, vamos nos chegar, vamos conhecer o Senhor, porque Ele tem grandes coisas para nos dar, mas basta nós ter que abrir o nosso coração e clamar, amém? E chegou o momento da oração. Você que ouviu a palavra de Deus, se sentiu tocado, sentiu que Deus, que o Espírito Santo está te chamando para ter uma intimidade maior com Ele. Ore assim comigo neste momento e repita as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me mostra o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo me revele a tua palavra, para que o teu Espírito Santo me faça lembrar a tua palavra, para que o teu Espírito Santo me indique o caminho o qual devo seguir para te servir, ó Pai. Senhor, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha família, meu Deus. Não, papai querido, eu preciso de ti. Papai querido, estende a tua mão sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu entrego o meu caminho, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor venha guiar conforme a tua vontade. Fica comigo, Senhor. Me guarda, me cura de toda enfermidade, limpa os meus pecados, me purifica. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meu querido, você que aceitou o Senhor, você que reconciliou, você que fez um concerto com Deus. Fique firme, procure conhecer o Senhor, lendo a palavra do Senhor e orando nas primeiras horas do dia. Ore, que o Senhor vai abrir o teu entendimento. Glória a Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.